Pois bem, senta que lá vem história. Essa aqui aconteceu no coração de São Paulo, na loucura do centro, num lugar que todo mundo conhece, o Café Paulista. Não era um café chique, não, mas era desses lugares tradicionais, com cheiro de grão torrado que impregna na roupa e uma muvuca que não para nem na hora do almoço, nem no final do dia. A nossa personagem principal, a Júlia, ou só Ju, para quem é chegado, era arquiteta. Pensa numa mulher elegante, daquelas que passa e você sente o cheiro de sucesso. Tinha 30 e poucos anos, uma carreira montada em projetos gigantes e um senso de organização que beirava a neurose. Ela estava ali, pontualmente às 6:30 da tarde, esperando o match que o aplicativo de namoro prometeu. O cara, Dr. Ricardo, executivo. Terno impecável, falava 3 idiomas, morava nos Jardins. Pelas fotos, era o sonho de consumo de qualquer mulher que quisesse estabilidade e um futuro previsível. Ju estava com a expectativa lá em cima. Ela escolheu uma mesinha no canto, perto da janela, onde dava para ver o movimento da rua, mas ainda assim ter um pouco de privacidade. Ela estava vestida para matar, claro. Um vestido de seda azul marinho, discreto, mas caríssimo, e o cabelo preso num coque baixo. Perfeito. Júlia olhou o relógio. 6h35. 5 minutos de atraso. Ela pigarreou, pegou o celular e checou a mensagem que Dr. Ricardo tinha mandado. Chegando no Café Paulista, terno cinza, ansioso para te conhecer. Terno cinza, hein? Ela murmurou, ajeitando o guardanapo. O café estava abarrotado. Gente saindo do trabalho, gente fazendo reunião rápida, o barulho das máquinas de expresso era ensurdecedor. Júlia estava tentando manter a calma, respirando fundo, quando viu a porta se abrir e um vulto entrar, esbaforido, carregando um capacete na mão. Não era um terno cinza, longe disso. Era um colete de motoboy, daqueles fluorescentes, sujo de poeira e talvez um pouco de graxa. A calça jeans rasgada no joelho e botinas pesadas. O homem tirou o capacete, revelando um cabelo preto, oleoso do calor, e um rosto que, apesar de cansado, tinha um sorriso fácil. Ele parecia ter saído de uma guerra de trânsito. Júlia franziu o senho. O que um motoboy estava fazendo ali, olhando fixamente para a mesa dela? O rapaz, que se chamava Cássio, fazia a correria do dia a dia entregando documentos e comida, vivendo no limite da velocidade e da paciência. Ele tinha acabado de fazer uma entrega urgente no prédio da frente e estava atrasado para encontrar a namorada dele, a Patrícia. Patrícia tinha dito: voltar no Café Paulista na mesa do canto, esperando. Não atrasa, Cássio. Cássio varreu o café lotado com os olhos e viu a única pessoa sozinha numa mesa de canto, Júlia. Ela estava impecável, é verdade, mas Patrícia tinha a mania de se arrumar toda para encontros bobos. Ele suspirou. Essa mulher parecia brava. Ele se aproximou, hesitante. Júlia? Ele perguntou, a voz rouca. Júlia quase engasgou com um gole de água mineral. Ela olhou para o colete laranja berrante. Ele usou o nome dela. Ele sabia o nome dela. Será que ele mandou o motoboy dele vir me buscar? Júlia, na sua cabeça de executiva, começou a montar um cenário mirabolante. Talvez o Dr. Ricardo estivesse preso numa reunião de última hora e mandou o assistente de forma discreta para não parecer um furo. Mas um motoboy. Sim, sou eu, ela respondeu, tentando manter a compostura, mas o olhar dela denunciava a confusão. Cássio soltou o capacete na cadeira vaga, fazendo um barulho seco. Ele limpou as mãos da calça jeans. Puxa, desculpa o atraso e a roupa. A marginal estava um inferno. Tive que desviar de um caminhão que quase capotou. A gente vive no caos, né? Ele sorriu. Um sorriso aberto, sem malícia, que instantaneamente desarmou um pouco a rigidez de Júlia. Júlia piscou. Ricardo, o executivo? Falando sobre a marginal e caminhões capotando? Isso não estava no script do match de luxo. Não, tudo bem. A cidade está impossível hoje. Ela concordou, forçando-se a pensar que talvez o executivo estivesse testando sua flexibilidade. Cássio pegou o cardápio. Tô morto de fome. Você já pediu alguma coisa? Pedi para Patrícia pedir o pão de queijo da casa. É o melhor de São Paulo. Júlia gelou. Patrícia? Patrícia? Ela repetiu. Cássio fez uma careta, batendo na própria testa.
Ah, desculpa, força do hábito. Falo Patrícia o dia inteiro. É da minha... Ele parou. Ele ia falar namorada, mas lembrou que a Patrícia era a Patrícia e ela era a Júlia. Onde ele estava com a cabeça? Ele estava tão cansado que nem conseguiu encaixar a história da namorada no contexto. Júlia, no entanto, interpretou a pausa de outra forma. Ele estava corrigindo o erro ou tentando ser discreto. Entendi. É a assistente, talvez? Júlia tentou ajudar, tentando encaixar aquele homem suado no universo corporativo que ela conhecia. Cássio coçou a barba por fazer. Isso, a assistente. Ela é meio... ciumenta. Mas enfim, prazer em te conhecer. Cássio. Ele estendeu a mão, que estava quente e um pouco áspera. Júlia hesitou por 1 milésimo de segundo, mas apertou a mão dele. Era um aperto firme, honesto. Júlia. Eles ficaram ali, no meio da muvuca, um de frente para o outro, em mundos completamente diferentes, mas conectados por um erro de comunicação e um cansaço mútuo. Cássio notou a confusão no olhar dela. Ela era bonita demais, arrumada demais, para estar esperando um motoboy. Mas ele estava ali, e ele tinha que começar a conversa de algum jeito. Ele não podia perder a chance. Ele estava ali esperando a Patrícia, mas Patrícia sempre se atrasava. E aquela mulher na frente dele era fascinante. Você é arquiteta, né? Pelo que a gente conversou no aplicativo, Cássio arriscou. Júlia relaxou um pouco. Pelo menos ele lembrava da profissão. Isso? E você é executivo, certo? Cássio quase riu. Júlia relaxou um pouco. Pelo menos ele lembrava da profissão. Isso? E você é executivo, certo? Cássio quase riu. Executivo. Ele era executivo de entrega. Ele executava a entrega. Ah, sim, executivo. Eu executo entregas. De documentos, de comida, de tudo que for urgente. É a correria, né? Ele estava sendo honesto, mas Júlia ainda estava com a cabeça no Dr. Ricardo. Ela pensou, ele está sendo irônico? É um teste de humildade? É uma vida puxada, imagino. Muita pressão com prazos? Júlia perguntou, genuinamente curiosa. Pressão? Olha, se você acha que prazo de projeto de prédio é tenso, tenta entregar uma pizza fria para um advogado faminto às 7 da noite. Isso é pressão. Cássio riu alto, um som gostoso e sem frescura. Júlia não conseguiu evitar. Ela riu também. Era a primeira vez que ela ria de verdade naquele dia. E você gosta dessa adrenalina? Ela perguntou. Cássio se recostou na cadeira, tirando o peso da jaqueta grossa. Gostar é uma palavra forte. Eu vivo. Eu não tenho diploma, Júlia. Eu tenho a rua. Sei cada buraco de São Paulo, cada atalho. Sei onde a polícia tá, onde a manifestação vai fechar tudo. Eu sou o GPS humano. E, na moral, eu ganho a vida na honestidade, na velocidade. E isso me dá um orgulho que diploma nenhum me daria. A simplicidade daquela declaração atingiu Júlia como um soco. Ela estava acostumada com homens que falavam de fundos de investimento, de viagens para a Europa, de carros importados. Cássio falava de buracos na rua e da dignidade do trabalho duro. Isso é muito sincero, ela disse, o tom de voz mudando de formal para algo mais suave. Ah, eu não sei ser outra coisa. Se eu for tentar bancar o doutor, você percebe na hora. Eu sou Cássio. Motoboy, 28 anos, moro na Zona Leste e tô ferrado de dívida, mas pago minhas contas. Júlia quase engoliu a língua. Ele estava sendo muito honesto. Você está me contando tudo isso no nosso primeiro encontro? Ela perguntou, um sorriso maroto surgindo nos lábios. Cássio inclinou a cabeça, os olhos escuros fixos nos dela. Por que não? A gente tá aqui para se conhecer, não tá? Se você for desistir de mim por causa de uma jaqueta suja, é melhor desistir logo. Eu não tenho tempo para joguinhos. Minha vida já é corrida demais. A franqueza dele era desarmadora. Júlia, que passava a vida inteira planejando e calculando, sentiu uma lufada de ar fresco. O Dr. Ricardo, com seu terno cinza, já parecia um fantasma distante. Eu não vou desistir de você por causa da sua jaqueta, Cássio. Ah, que bom, porque eu tô morrendo de medo de ter que te levar para jantar de capacete. Ele brincou. E ela riu de novo. Eles começaram a conversar sobre a cidade. Júlia, a arquiteta, falava sobre a estética dos prédios, sobre a história das avenidas.
Cássio, o motoboy, falava sobre o fluxo, sobre os pontos cegos, sobre onde era perigoso parar depois das 10 da noite. Eles viam a mesma cidade, mas por lentes completamente opostas. Eu adoro a vista do meu escritório, no 25º andar, Júlia comentou, tomando um gole de café. Dá para ver o horizonte. Eu adoro a vista da minha moto, quando paro no farol vermelho. Dá para ver a vida de todo mundo acontecendo. As brigas dentro dos carros, o cara que tá chorando no telefone, a molecada vendendo água. Eu tô no meio da vida, o tempo todo. Júlia se pegou pensando. Este homem é um poeta do asfalto. A conversa fluiu de forma tão intensa que o tempo simplesmente evaporou. Eles falaram sobre música, Júlia gostava de jazz, Cássio amava um bom rap nacional, sobre família, Júlia tinha pais exigentes, Cássio tinha uma mãe que era sua heroína, e sobre sonhos. Qual é o seu sonho, Júlia? Cássio perguntou, mordendo um pão de queijo que ele finalmente conseguiu pedir. Júlia parou. Ninguém lhe perguntava isso de verdade há anos. As pessoas perguntavam sobre metas de carreira, sobre o próximo projeto. Meu sonho, ela pensou por um instante. Eu queria construir algo que não fosse só bonito ou caro. Queria construir algo que fizesse diferença na vida das pessoas. Uma biblioteca comunitária, talvez. Algo que tirasse as crianças da rua. Cássio balançou a cabeça, pensativo. Bonito. O meu sonho é mais pé no chão. Quero abrir minha própria cooperativa de motoboys. Sabe como é? Dar condição de trabalho decente pra galera, segurança, porque a gente arrisca a vida todo dia e não tem garantia de nada. Você é um empreendedor, Cássio, Júlia disse admirada. Eu sou um sobrevivente, Júlia, mas estou tentando virar a chave. A admiração de Júlia crescia a cada minuto. A honestidade dele era um imã. Ela estava acostumada com a polidez ensaiada do mundo corporativo. Cássio era cru, real, e isso era irresistível. Ele não estava tentando impressioná-la com o que ele tinha, mas com o que ele era. Eles estavam rindo de uma história boba de Cássio sobre ter se perdido na Avenida Ibirapuera, quando o celular de Júlia vibrou. Era uma mensagem de texto. Júlia pegou o aparelho, quase relutante em quebrar o momento. Era Dr. Ricardo. Júlia, estou na porta do Café Paulista, de terno cinza. Não te encontrei. Onde você está? Já estou 15 minutos atrasado. O sangue de Júlia gelou. Ela olhou para o celular. Terno cinza. Ela olhou para o homem na sua frente. Colete laranja fluorescente. O erro colossal, mas maravilhoso. Cássio notou a mudança brusca no semblante dela. O sorriso se esvaiu e os olhos dela se arregalaram em choque. O que foi? Deu ruim? Algum problema no trabalho? Ele perguntou preocupado. Júlia piscou, respirando fundo, o coração batendo forte no peito. Cássio, ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. Do outro lado do café, perto da porta, um homem alto, de terno impecável e cinza, entrava, olhando ansiosamente para as mesas. Cássio seguiu o olhar de Júlia. Ele viu o executivo e, de repente, ele entendeu. A Patrícia não tinha aparecido. E aquela mulher linda, que não era a Patrícia, estava esperando aquele cara. Ele não estava no encontro da Patrícia. Ele tinha se sentado na mesa do Dr. Ricardo. O silêncio caiu entre eles, pesado, quebrando a magia que tinham construído nos últimos 40 minutos. Você não é a Patrícia, Cássio afirmou, percebendo o quão estúpido ele estava sendo. E você? Júlia respondeu, olhando para o terno cinza que procurava por ela. Não é o Dr. Ricardo. Eles se encararam. O executivo, Dr. Ricardo, estava a apenas alguns metros de distância, prestes a chegar na mesa. Júlia tinha que escolher. O futuro previsível, o terno cinza, a estabilidade, ou o caos honesto, a jaqueta suja, a adrenalina da rua. O motoboy. Cássio, sentindo o peso do erro, pegou o capacete, pronto para se desculpar e sair correndo. Olha, me desculpa, eu confundi tudo. Eu tô esperando a Patrícia, e você é a única pessoa sozinha. Foi mal, de verdade. Eu vou vazar.
Ele tentou se levantar, mas Júlia esticou a mão e tocou o antebraço dele, impedindo-o de ir. A pele dele estava quente sob o tecido. Espera, ela disse, a voz firme. Dr. Ricardo estava chegando. Ele estava a 3 passos da mesa. Júlia? O executivo perguntou, a voz polida e um pouco impaciente. Finalmente te encontrei. Pensei que estivesse na mesa errada. Júlia olhou para o Dr. Ricardo. Ele era exatamente como nas fotos. Bonito, elegante, frio. Ela olhou para Cássio. Ele era real. Dr. Ricardo, Júlia disse sem tirar a mão do braço de Cássio. Que bom que você veio, mas eu sinto muito. Eu já estou ocupada. Dr. Ricardo franziu a testa, olhando para o motoboy. Ocupada? Com ele? Júlia sorriu. Um sorriso que Cássio nunca tinha visto em toda a sua vida. Um sorriso que iluminou o café. Sim, eu estava esperando um executivo de terno cinza. Mas, sabe, eu acabei encontrando algo muito mais interessante. Cássio sentiu o rosto queimar. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Prazer, Dr. Ricardo. Júlia continuou, mantendo a pose. Este é Cássio. E ele estava me contando sobre os atalhos da Radial Leste. É fascinante. Dr. Ricardo ficou sem palavras, olhando para Júlia como se ela tivesse enlouquecido. Mas nós tínhamos um encontro. Tínhamos. Mas a vida tem dessas coisas. A gente acha que marcou com um e a vida entrega a outro. E eu gostei da entrega. Cássio estava petrificado, mas seu coração batia a 1000. Ele não tinha feito nada para merecer aquilo. Ele era só um motoboy cansado que errou a mesa. Mas ela estava ali, defendendo-o de um homem de terno, no meio do café paulista. Dr. Ricardo, visivelmente ofendido, deu meia volta sem dizer mais nada. A porta se fechou atrás dele com um leve clique. Júlia soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Ela olhou para Cássio, que ainda estava com a mão dela no braço. Uau! Você é Luca? Cássio conseguiu dizer finalmente. Júlia sorriu, mas havia um tremor em sua voz. Talvez, mas Cássio, você me fez rir. O executivo jamais faria isso. Cássio se sentou novamente, esquecendo o capacete. E agora, o que a gente faz? Eu sou o cara errado. Eu sei, mas a conversa estava tão boa que eu não queria que acabasse. Mas, e a Patrícia? Cássio lembrou da namorada, que devia estar perdida em algum lugar do café ou chegando. Quem é a Patrícia, Cássio? Júlia perguntou, a curiosidade misturada com um ciúme inesperado. Cássio suspirou. Ele tinha que ser honesto, como sempre. Patrícia é minha namorada. Ou era, né? A gente está numa fase meio esquisita. Ela vive me cobrando para ter um emprego melhor. Ela marcou de me encontrar aqui, mas ela sempre atrasa. Júlia assimilou a informação. Ele tinha namorada. Ah, entendi. Então você estava me esperando, mas não para me conhecer. Não, eu estava esperando ela. Mas, Júlia, eu me sentei aqui, eu conversei com você e, na moral, você me deu mais atenção e me ouviu mais do que a Patrícia nos últimos 6 meses. Ele olhou para ela sem rodeios. Desculpa a confusão, mas eu tô gostando de você. Eu sei que é loucura. Eu sou um motoboy, você é a arquiteta. Mas a gente se entendeu. Júlia sentiu o rosto corar. Ela, a mulher de projetos calculados, estava ali, no meio de um café, tendo uma crise existencial por causa de um motoboy que tinha namorada e que errou o match. Eu também gostei de você, Cássio. E isso é um problema, ela admitiu. Eles ficaram em silêncio de novo. O cheiro de café forte, o barulho das xícaras, tudo voltando à realidade. De repente, uma voz aguda e impaciente quebrou o momento. Cássio! Eu tô te procurando há meia hora. Onde você estava, meu Deus? Era a Patrícia. Ela estava parada na frente da mesa, com uma bolsa de grife no ombro e uma expressão de poucos amigos. Ela não era parecida com Júlia. Patrícia era mais jovem, mais extravagante, e estava furiosa. Patrícia olhou para a mesa, viu Júlia, a mulher impecável, e o capacete de Cássio. Quem é essa, Cássio? Cássio se levantou, tenso. Patrícia, essa é a Júlia. E o que você está fazendo na mesa dela? Você está de novo dando em cima de cliente? Eu te avisei, Cássio. Não é cliente, Patrícia. A gente estava conversando. E eu errei a mesa.
Patrícia olhou para Júlia de cima a baixo. Ah, tá, conversando. E você, moça, o que você quer com meu namorado, hein? Ele é motoboy e não tem um puto no bolso. Júlia, que tinha acabado de dispensar um executivo de terno cinza, sentiu o sangue ferver com a grosseria. Eu não quero nada com seu namorado, Patrícia. Apenas estava tendo uma conversa honesta. Algo que, pelo visto, ele não tem com você há um bom tempo. Patrícia regalou os olhos. Ah, é? Então por que ele não estava me esperando? Porque ele estava me esperando. E, sinceramente, Patrícia, ele merece alguém que o valorize pelo trabalho dele e não que o cobre por não ser um executivo de terno cinza. Júlia rebateu, a voz carregada de autoridade. Cássio olhou para as duas mulheres. Estava no meio de um campo minado. Patrícia se virou para Cássio, com os olhos marejados de raiva. É isso, Cássio? Você vai me trocar por essa riquinha mimada só porque ela tem um cabelo melhor que o meu? Cássio finalmente tomou uma decisão. Ele olhou para Patrícia, e toda a atenção dos últimos meses veio à tona. Não, Patrícia, eu não tô te trocando. Eu tô só percebendo que a gente não tem nada a ver há muito tempo. Você quer um executivo, eu sou motoboy. E a Júlia, bom, ela me viu de colete sujo e não saiu correndo. A gente terminou, Patrícia. O choque na expressão de Patrícia foi total. Ela se virou e saiu do Café Paulista, chorando e batendo a porta. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio de possibilidades. Júlia e Cássio se encararam novamente. Uau, você realmente é louco, Júlia repetiu, mas agora o sorriso estava de volta. Eu te disse, eu não tenho tempo para joguinhos. E agora, você está desempregado de namoro, Júlia brincou. Cássio sorriu, passando a mão no cabelo. E você dispensou o executivo. A gente está empatado no caos. Ele pegou o celular, digitou algo rapidamente e estendeu o aparelho para Júlia. Eu não sei se você quer me ver de novo. Eu ainda sou um motoboy, mas me passa seu número. Se você quiser um atalho para sair da rotina, me liga. Júlia pegou o celular dele, digitou o número e entregou de volta. Cássio, você não é um atalho. Você é a rota principal. E eu acho que a gente tem muito mais pão de queijo para comer e muita história para contar. Eles ficaram ali, no meio do café. Júlia com seu vestido de seda e Cássio com seu colete sujo. Dois mundos colidindo por um erro de mesa. E essa colisão, meus amigos, mudaria a vida dos dois de uma forma que eles jamais poderiam imaginar. Porque o amor, como a gente bem sabe, não usa terno cinza. Ele chega de moto, barulhento e inesperado, e te pega de surpresa no meio da correria. E essa era só a primeira curva dessa estrada. Júlia e Cássio ficaram se olhando, sentados ali naquela mesa que cheirava a café e drama resolvido. O executivo de terno cinza já tinha sumido, a Patrícia tinha feito o barraco dela e ido embora. Só sobrou a realidade dos dois, nua e crua. Bom, agora que a gente causou um vexame épico no Café Paulista, Júlia disse, quebrando o silêncio, um sorriso ainda meio bobo no rosto. Acho que a gente tem que pagar essa conta antes que a garçonete chame a segurança. Cássio riu, um alívio percorrendo o corpo dele. Deixa comigo. A confusão foi minha. O pão de queijo foi meu. Nada disso. Eu comi um pedaço do seu pão de queijo enquanto você estava distraído com o Dr. Ricardo. A gente racha. Cássio balançou a cabeça, categórico. Nem pensar. A primeira conta é sempre minha. Não sou rico, mas sou cavalheiro. E ali estava de novo, o primeiro pequeno embate. Júlia, acostumada a pagar a própria conta ou ter homens disputando quem pagava a dela, sentiu a firmeza de Cássio. Ele não estava tentando bancar o que não era. Ele estava apenas sendo ele. Tá bom, motoboy, mas da próxima vez eu pago o jantar. Ela cedeu, sentindo que aquela pequena discussão era mais íntima do que qualquer conversa sobre fundos de investimento que ela já teve. Cássio chamou o garçom, pagou a conta em dinheiro amassado que ele tirou do bolso do colete. Júlia observava cada movimento, fascinada. E aí, você vai voltar para sua moto agora? Ela perguntou quando ele pegou o capacete. Tenho mais uma entrega para fazer na Vila Olímpia, mas posso atrasar um pouco. Você precisa ir para casa? Júlia olhou para o relógio. 8h30 da noite. Sua agenda estava limpa. Não, eu não preciso ir para casa.
Eles saíram do Café Paulista, a muvuca do centro de São Paulo engolindo os dois. Cássio parou perto da sua moto, uma máquina velha, mas bem cuidada, reluzindo sobre a luz do poste. Olha só, esse é o meu escritório, ele disse, batendo de leve no banco. É uma bela máquina, parece que já viu muita coisa, Júlia comentou. Viu, e me levou para onde eu precisava ir, inclusive para sua mesa, por engano. Júlia sorriu. Cássio, eu vou te dar meu cartão, não o de crédito, o de visitas, meu telefone e meu e-mail de verdade, mas você não pode me ligar para entrega de pizza, tá ligado? Pode deixar. Se eu te ligar, vai ser para falar sobre o buraco na Avenida Ibirapuera. Eles trocaram os contatos. A despedida foi rápida, mas carregada. Cássio subiu na moto, ligou o motor com um ronco potente e pôs o capacete. Até mais, arquiteta. Até mais, motoboy. Júlia ficou ali, no meio-fio da rua, vendo a luz vermelha do colete fluorescente de Cássio desaparecer no trânsito. Ela estava rindo sozinha. Ela tinha acabado de dispensar o futuro certo por um talvez em 2 rodas. No dia seguinte, a cabeça de Júlia era um turbilhão. Ela estava no escritório, revisando plantas de um novo arranha-céu, mas só conseguia pensar em rap nacional e na honestidade brutal do Cássio. Sua sócia e melhor amiga, a Betina, entrou na sala, com 2 xícaras de café na mão. Betina era tão organizada quanto Júlia, mas mais pragmática nas escolhas de vida. E aí, Ju, como foi o encontro com o Dr. Ricardo? Ele é tão chique quanto as fotos? Júlia bebeu um gole de café. Betina, eu não fui ao encontro com o Dr. Ricardo. Quer dizer, eu fui, mas não deu certo. Não deu certo? Ele não apareceu? Ele apareceu. Mas eu estava ocupada com outro cara. Betina piscou confusa. Outro cara? Quem? Um cliente? Não, um motoboy. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que dava para cortar com uma régua de arquitetura. Um motoboy? Júlia, você tá brincando, né? Você dispensou o executivo de terno cinza que tem uma cobertura na Vila Nova Conceição por um cara de colete laranja? Júlia suspirou, colocando a planta de lado. Ele não é um cara de colete laranja, Betina. Ele é o Cássio, e ele é a pessoa mais real que eu conheci nos últimos 5 anos. Ele é engraçado, ele é inteligente, e ele me viu no meu vestido de seda e não tentou me vender um fundo de investimento. Ele só falou da vida dele, sem filtro. Betina sentou-se na cadeira, chocada. Júlia, eu sou sua amiga e eu tenho que ser honesta. Isso é uma aventura, um fogo de palha. É a fase de rebeldia dos 30 e poucos anos. Você não pode levar a sério um motoboy, Ju. Vocês vivem em planetas diferentes. E daí? Eu tô cansada do meu planeta, Betina. Estou cansada de gente que usa a mesma linguagem corporativa, que só fala de dinheiro e status. O Cássio fala de sobrevivência, de buracos na rua, de sonhos de verdade. Ele quer montar uma cooperativa. Uma cooperativa, ótimo. E onde vocês vão jantar? No boteco da esquina? Júlia, eu te amo, mas você precisa de estabilidade. Você precisa de um futuro que combine com o seu. O meu futuro sou eu quem faço, Betina. E, sinceramente, a Patrícia, ex-namorada dele, disse a mesma coisa. Se a gente for ouvir o que os outros acham, a gente nunca vai ser feliz. A conversa com Betina não ajudou, mas serviu para solidificar algo em Júlia. Ela estava disposta a lutar por aquela conexão inesperada. Cássio ligou 2 dias depois, às 9 da noite, quando Júlia estava em casa, de pijama, lendo um livro técnico. Alô? Júlia atendeu, o coração acelerando. E aí, arquiteta? É o motoboy. Cássio, pensei que você tinha desistido de mim. Desisti de você? Eu tô rodando São Paulo inteira pensando em você. Tive que desviar de 3 acidentes porque estava distraído. Não se distrai, Cássio. Sua vida é mais importante do que eu. Não fala isso. Mas escuta, quero te levar para sair. Mas não vou te levar para um lugar chique. Eu não tenho grana para isso. Eu não me importo com a grana, Cássio. Eu me importo com a companhia. Perfeito. Sábado à noite, quero te mostrar a vista mais bonita de São Paulo. Mas é para vir de tênis, nada de salto. E traz uma jaqueta. Júlia sorriu, sentindo uma empolgação juvenil que não sentia há anos. Combinado, motoboy. O primeiro encontro oficial foi uma aula de São Paulo. Cássio a buscou de moto. Júlia
vestida com calça jeans, uma jaqueta de couro que ela nunca usava, hesitou por um segundo antes de subir na garupa. Ela, a mulher que só andava em carros com ar-condicionado e motorista, estava prestes a se aventurar no trânsito caótico da sexta-feira. Segura firme, Cássio disse, estendendo o braço para trás. Júlia abraçou a cintura dele. Sentiu o cheiro de suor, fumaça e um perfume amadeirado barato que, de alguma forma, era delicioso. O motor roncou e eles saíram. A sensação era libertadora, o vento no rosto, o cheiro da cidade, a adrenalina de costurar entre os carros. Júlia via a cidade de uma perspectiva completamente nova, a perspectiva do asfalto. Eles pararam no Mirante 9 de Julho, mas não era a vista que Cássio queria mostrar. Ele a levou para um morro escondido na Zona Norte, um lugar que Júlia jamais teria ousado ir sozinha. De lá, a cidade parecia um mar de luzes cintilantes, silencioso e vasto. Olha isso, Júlia. Essa é a minha vista favorita, Cássio disse, tirando o capacete. É lindo, Cássio. Parece que a gente está em outro lugar. A gente está no meio de São Paulo, mas longe da pressa. Aqui, a gente só observa. Eles se sentaram no muro baixo, dividindo uma lata de refrigerante e um salgado que Cássio comprou numa padaria de beira de estrada. Júlia falava sobre a solidão do sucesso. Cássio falava sobre a luta diária para não desistir. Ele não estava tentando impressioná-la. Ele estava se abrindo. Sabe, Júlia, eu nunca achei que uma mulher como você fosse me dar bola. Você é de outro mundo. Eu sou desse mundo, Cássio. Só estava presa numa bolha de vidro. Você me tirou de lá. Aquele foi o primeiro de muitos encontros. Eram sempre em lugares simples, mas cheios de significado. Um boteco com o melhor pastel de feira, um show de rap em um centro cultural na periferia, ou apenas sentados na Praça da Sé, observando as pessoas. Júlia começou a mudar. Ela relaxou mais, riu mais alto. Seus terninhos caros deram lugar a roupas mais confortáveis e despojadas nos finais de semana. Mas não demorou para o mundo dela invadir o dele, e o choque de cultura se tornou inevitável. Uma semana depois, Júlia tinha um evento de arquitetura no Museu de Arte Moderna, MAM, um coquetel de lançamento de uma revista especializada. Era um evento obrigatório para sua carreira. Ela queria levar Cássio. Você tem certeza? É um evento com gravata, Júlia. Vão ter clientes importantíssimos lá, Bettina avisou, com a voz carreteada de desconfiança. Eu sei, e ele vai comigo. Eu quero que ele veja o meu mundo, assim como eu vi o dele. Júlia comprou para Cássio uma camisa social nova, escura, e um blazer simples, mas elegante. Cássio, que só usava roupas de trabalho ou camiseta velha, se sentiu estranho, apertado. Eu me sinto um garçom de luxo, ele reclamou, olhando-se no espelho. Você está lindo, Cássio. Apenas seja você. O evento foi um desastre social, mas um triunfo pessoal. Assim que eles entraram no MAM, cercados por arquitetos de renome e críticos de arte, Júlia percebeu a tensão em Cássio. Ele estava quieto, observando. A comida é muito pequena, não dá nem para matar a fome, ele sussurrou para Júlia, olhando para um amuse-bouche minúsculo. Júlia riu, baixinho. É para ser chique, Cássio, não é para matar a fome. Ah, tá, tipo, não pode parecer que a gente tá com fome de verdade, né? Enquanto Júlia tentava navegar pelas conversas sobre concreto aparente e tendências de design, Cássio estava perdido. Ele tentou puxar assunto com um colega de Júlia, o Horácio, um arquiteto famoso por seus projetos caríssimos. E aí, Horácio, puxado o trânsito para chegar aqui, né? A Marginal devia estar um inferno. Horácio olhou para Cássio, de cima a baixo, como se ele fosse um inseto. Trânsito? Ah, eu não pego trânsito, meu caro. Eu tenho um motorista e moro a 10 minutos daqui. Cássio sentiu o baque. Ele não estava acostumado com aquele tipo de arrogância polida. Júlia, vendo o desconforto, interveio rapidamente. Horácio, este é Cássio. Ele é motoboy. Horácio deu um sorriso forçado. Ah, que interessante. Um motoboy aqui. Bem inusitado.
Inusitado é a arquitetura que não serve para o povo. Mas, enfim, Cássio disparou, sem pensar, defendendo-se. Júlia quase engasgou. Ela sabia que Cássio estava falando a verdade, mas aquele não era o lugar para debater o papel social da arquitetura. Horácio se ofendeu e se afastou. Cássio, você não pode falar assim num evento desses. Desculpa, Júlia, mas o cara é um babaca. Ele me olhou como se eu fosse um lixo. Eu não sei fingir que tá tudo bem. Eu sei, meu amor, eu sei, mas a gente tem que ter jogo de cintura. Jogo de cintura é uso para desviar de buraco e não cair da moto. Aqui, eu só sei ser eu. E se ser eu não for bom o suficiente para os seus amigos, azar o deles. Júlia pegou a mão dele, que estava suada de nervoso. É bom o suficiente para mim, Cássio. Muito. Eles ficaram mais um pouco, mas a tensão era palpável. Cássio não se encaixava. E pela primeira vez, Júlia percebeu o quanto ela também se sentia sufocada naquele mundo de aparências. Na volta, no conforto da moto, Cássio falou. A gente não combina, Júlia. Você viu? Eles te tiraram de mim com um olhar. Não diga isso, Cássio. Eles não tiraram nada. Eu sou adulta. Eu escolho com quem eu fico. Mas é cansativo, Júlia. Você vai ter que me defender de todo mundo. Seus amigos, sua família. Então a gente não vai para onde eles estão. A gente cria o nosso próprio lugar. A fala de Júlia foi um ponto de virada. Eles decidiram que o relacionamento deles não precisava da aprovação de ninguém. Eles se encontrariam no meio, no terreno neutro que eles estavam construindo. Enquanto Júlia estava lidando com os olhares atravessados dos seus amigos arquitetos, Cássio estava enfrentando a desconfiança dos seus. Guto, seu melhor amigo e colega motoboy, estava preocupado. Cássio, na moral, essa Júlia aí é cilada. Ela é de outro nível. Ela tá de férias da vida dela de rica, tá ligado? Quando a bateria dela acabar, ela vai voltar pro terno cinza e te largar na poeira. Eles estavam tomando café numa lanchonete de beira de estrada, o ponto de encontro dos motoboys. Não, Guto, ela não é assim. Ela é diferente. Ela me ouve. Ela não quer que eu mude. Ela quer que eu monte a cooperativa. Ela me incentiva. Ela te incentiva porque é um projetinho para ela. Olha só, eu estou ajudando o pobre motoboy a realizar o sonho dele. Acorda, Cássio. Cássio sentiu a injustiça nas palavras de Guto, mas sabia que vinha do medo. A diferença entre ele e Júlia era gritante. Ela me levou para ver a exposição de arte dela. Eu parecia um idiota, Guto. Eu não entendo nada daquilo. Eu não sei falar de arte. Eu só sei que o pastel de feira é melhor que aquela comida minúscula. E ela? Ela veio aqui na quebrada? Ela veio, e ela gostou. Ela andou na minha moto, ela comeu meu salgado. Ela não tá de joguinhos. Guto olhou para Cássio, vendo a sinceridade nos olhos dele. Tá bom, mas fica esperto. Essas mulheres de alto padrão têm umas regras que a gente não entende. Cássio sabia que Guto tinha razão em parte. Havia regras não ditas. Mas com Júlia, ele se sentia livre para quebrar todas elas. O tempo passou e a rotina dos dois se estabeleceu em um ritmo caótico, mas apaixonado. Eles se viam quase todos os dias, encaixando encontros nos horários apertados de Cássio. Júlia, a arquiteta que planejava cada segundo, se acostumou a receber mensagens de Cássio do tipo: "Tô na Avenida Paulista, 10 minutos. Quer um café rápido?" E ela largava tudo para vê-lo. O que mais fascinava Júlia era a forma como Cássio via o mundo. Ele era um solucionador de problemas nato, prático, rápido. Quando o projeto de um cliente dela empacou por causa de um problema logístico na entrega de materiais no centro, Cássio resolveu a questão em 5 minutos, usando seus contatos de motoboy e seu conhecimento da cidade. Cássio, você salvou meu projeto. Onde você aprendeu a ser tão bom em logística? Ela perguntou, admirada. Na rua, Júlia, na rua. Se você não for bom em resolver pepino rápido, você não sobrevive. E Júlia começou a aplicar a mentalidade de Cássio em seu trabalho. Menos teoria, mais prática. Menos planejamento engessado, mais flexibilidade. Cássio, por sua vez, começou a se sentir mais confiante sobre o sonho da cooperativa. Júlia, com sua mente organizada de arquiteta, começou a ajudá-lo a estruturar o plano de negócios. Você precisa de um estatuto, Cássio, de um CNPJ, de um plano de captação de recursos. Puta merda, Júlia, eu só queria comprar umas motos melhores e dar um plano de saúde pra galera.
Você vai fazer isso, Cássio, mas tem que ser direito. E eu vou te ajudar. Eles passavam noites inteiras na sala de Júlia, com ela sentada em seu sofá de design e ele no chão, espalhando papéis e mapas da cidade. Ela digitava no notebook e ele ditava as necessidades reais dos motoboys. Era a fusão perfeita de dois mundos, a visão estratégica de Júlia e a realidade vivida de Cássio. Um dia, enquanto Cássio revisava o rascunho do nome da cooperativa, ele parou e olhou para Júlia. Júlia, você está fazendo o trabalho de uma consultora e de graça. Por quê? Júlia sorriu, fechando o laptop. Porque eu acredito em você, Cássio. E porque esse projeto é o que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Não é um arranha-céu de luxo, é dignidade. Você me ensinou que o que realmente importa é a honestidade no trabalho. Ele se levantou, cruzou a sala e a beijou. Não era um beijo urgente ou de despedida, mas um beijo de parceria, de cumplicidade. Eu te amo, arquiteta. Eu te amo, motoboy. O relacionamento deles se tornou a fofoca preferida dos círculos sociais de Júlia. Bettina, que tentava ser compreensiva, ainda tinha suas dúvidas, especialmente quando Júlia começou a cancelar viagens de trabalho para passar o final de semana na Zona Leste. Júlia, você não vai largar a sua vida por causa desse motoboy, vai? Eu não tô largando nada, Bettina. Eu tô construindo uma vida nova. E, falando nisso, eu preciso de um favor. Qual? Eu vou apresentar o Cássio para os meus pais, e você precisa estar lá para me dar apoio moral. Bettina engoliu em seco. Os pais de Júlia eram figuras proeminentes da alta sociedade paulistana, conhecidos por seu rigor e exigência. Apresentar um motoboy a eles era o equivalente a declarar guerra. Júlia, você tem certeza? Seus pais esperam que você se case com alguém que, no mínimo, tenha um doutorado. Eu sei, mas eu não vou mais esconder o Cássio. Eu o amo. E se eles não aceitarem, é problema deles. O almoço de domingo na casa dos pais de Júlia, no Morumbi, foi marcado com a tensão de uma final de campeonato. A casa era imensa, com gramado impecável e seguranças na porta. Cássio chegou de carro de aplicativo, vestindo o mesmo blazer que Júlia tinha comprado, mas visivelmente nervoso. Relaxa, Cássio. Meus pais só são intensos. Júlia tentou acalmá-lo no carro. Intenso é desviar de um ônibus na 23 de maio. Isso aqui é a prova de fogo. O senhor e a senhora Vasconcelos receberam Cássio com a polidez fria que só a elite sabe exercer. Eles eram formais, medindo Cássio com o olhar a cada segundo. Então, Cássio, o senhor Vasconcelos, um empresário do ramo de construção civil, começou, depois de 10 minutos de silêncio constrangedor durante a entrada. Júlia nos disse que você trabalha com entregas. Sim, senhor, eu sou motoboy e estou montando uma cooperativa. Cooperativa. Entendo. O pai de Júlia parecia pesar a palavra, como se fosse um termo ofensivo. E quais são seus planos de carreira? Você pretende fazer uma faculdade? Cássio respirou fundo. Ele sabia que precisava ser honesto, mas respeitoso. Senhor Vasconcelos, eu não tenho faculdade, mas tenho experiência de rua. Eu sei como a cidade funciona de verdade. E meu plano de carreira é dar um futuro melhor para os meus colegas. Eu não vou virar arquiteto. Eu vou ser o melhor empresário de logística que essa cidade já viu. A mãe de Júlia, a senhora Vasconcelos, interveio, com uma ponta de sarcasmo. E como você pretende sustentar a Júlia com esse plano, Cássio? Ela está acostumada a um certo padrão. Cássio olhou para Júlia, que o incentivou com o olhar. Senhora, eu não pretendo sustentar a Júlia. Ela é uma arquiteta brilhante, ela se sustenta sozinha. Eu pretendo ser um parceiro que a apoia e que a faz rir. E se a senhora está preocupada com o meu dinheiro, pode ficar tranquila. Tudo o que eu tenho, eu ganhei com o suor do meu trabalho. E eu vou continuar trabalhando duro. Eu posso não ter um terno caro, mas eu tenho honestidade. O senhor Vasconcelos ficou em silêncio, olhando para a filha. Ele esperava que Júlia se envergonhasse ou recuasse. Mas Júlia pegou a mão de Cássio e apertou. Pai, mãe, o Cássio é meu namorado. E se vocês não conseguirem ver o valor que eu vejo nele, sinto muito. Ele me trouxe de volta para a realidade.
Ele me fez feliz. O almoço seguiu, tenso, mas a declaração de Júlia mudou a dinâmica. Os pais dela não ficaram felizes, mas entenderam que a filha estava séria. Eles não iriam aceitar Cássio facilmente, mas a porta estava entreaberta. Naquele mesmo mês, Júlia usou sua influência e seus conhecimentos para ajudar Cássio a registrar a cooperativa. O nome escolhido foi Rota Principal, uma homenagem ao que Júlia disse no Café Paulista. O projeto de Júlia, a biblioteca comunitária que ela tanto sonhava, estava parado há meses. Cássio a incentivou a tirar do papel. Júlia, você tem o projeto pronto. A gente só precisa de um terreno e de uns tijolos. Não é tão simples, Cássio. É burocracia, patrocínio. Burocracia eu desvio, patrocínio a gente corre atrás. Eu sou bom em correr, lembra? Eles se tornaram uma dupla imbatível. Cássio, com sua rede de contatos na rua, conseguiu identificar um terreno abandonado na Zona Leste que poderia ser usado para o projeto social. Júlia, com sua capacidade de negociação, conseguiu o apoio inicial de uma construtora que devia um favor a ela. Em menos de 3 meses, a arquiteta e o motoboy não eram apenas namorados, eram parceiros de vida, de negócios e de sonhos. Eles estavam construindo algo juntos, não apenas no papel, mas na realidade dura de São Paulo. Eles estavam em um pequeno boteco, comemorando a primeira reunião oficial da cooperativa Rota Principal. Guto estava lá, bebendo cerveja e observando Júlia com menos desconfiança e mais admiração. Na moral, Trácio, essa arquiteta é fogo. Ela tá fazendo você voar, Guto admitiu. Cássio sorriu, abraçando Júlia. Eu disse, Guto, ela não é cilada. Ela é a rota principal. Júlia, olhando para Cássio, sentia que o vestido de seda e o terno cinza eram apenas fantasias de uma vida que ela não queria mais. A realidade era o colete sujo, o cheiro de gasolina e a honestidade de um homem que amava por quem ela era e não por quem ela deveria ser. Mas a estrada deles ainda tinha muitos buracos e desvios. O sucesso da cooperativa dependia de financiamento e de muito trabalho, e a aceitação da família de Júlia era um muro alto que ainda precisava ser escalado. O próximo passo, o mais arriscado de todos, estava prestes a acontecer. Júlia tinha uma proposta de trabalho irrecusável em Milão, um sonho de carreira que ela tinha cultivado por anos, e Cássio, com a cooperativa recém-nascida, não poderia sair de São Paulo. A arquiteta e o motoboy teriam que provar que o amor deles era forte o suficiente para resistir não apenas à diferença de mundos, mas também à distância e às ambições individuais. E isso, meus amigos, é uma história para mais um copo de café. O destino estava prestes a lhes pregar mais uma peça, uma que testaria a força da rota principal até o limite. Pois bem, senta que a gente precisa amarrar essa história direito, porque o destino, meus amigos, é um roteirista sem vergonha. Júlia estava radiante com a notícia de Milão. Era a chance de trabalhar com o escritório que ela sempre admirou, de fazer arquitetura em escala global. Mas a alegria vinha misturada com um nó na garganta. Cássio estava ali, na mesa da cozinha dela, revisando planilhas da cooperativa Rota Principal, e o futuro deles parecia prestes a se dividir por um oceano. Ela esperou o momento certo, depois de um café forte e antes que ele pegasse a moto. Cássio, a gente precisa conversar sobre a proposta de Milão. Ele parou o que estava fazendo e olhou para ela, o semblante sério. Eu sei, Júlia. Eu ouvi você falando no telefone. É o seu sonho, né? É o meu sonho de carreira. Mas... e a gente? Cássio se levantou, andando pela sala. Ele não era um homem de meias palavras. Você tem que ir, Júlia. Se você ficar por minha causa, um dia você vai me culpar. Você vai olhar para o meu colete e pensar no terno que você podia estar usando na Itália. Nunca faria isso, Cássio. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Eu larguei o Dr. Ricardo, lembra? Eu escolhi o caos honesto em vez da previsibilidade. E eu te amo por isso. Mas o caos tem limites, Júlia. A cooperativa acabou de nascer. Eu não posso deixar a rota principal agora. A gente precisa de mim aqui, na rua, resolvendo o pepino, garantindo que a galera não seja explorada. Se eu sair, o projeto desmorona. A realidade era um soco. Então, o que a gente faz? Júlia perguntou, sentindo a voz tremer. A gente termina? Cássio se aproximou, pegou o rosto dela nas mãos.
A gente não termina, Júlia. A gente encontra a rota principal para isso também. A gente não é de desistir, lembra? Eles passaram a noite em claro, discutindo logística, fusos horários e a dor da separação. Júlia, a arquiteta que desenhava prédios, começou a desenhar uma ponte entre Milão e a Zona Leste. E se a gente usar Milão? Júlia começou, a mente acelerando. Esse escritório é especialista em arquitetura social. Eles trabalham com projetos de impacto comunitário na África e na Ásia. Se eu for para lá, eu posso aprender a aplicar essa metodologia aqui, no Brasil. Eu posso conseguir patrocínio internacional para a biblioteca. Cássio piscou. Ele estava pensando em como manter a chama acesa por videochamada. Júlia estava pensando em como usar a elite global para financiar motoboys e crianças da periferia. Você quer dizer que você vai para a Europa e vai me ligar de lá para falar de tijolo e cimento para quebrada? Cássio perguntou, incrédulo. Exatamente. Eu não vou lá para fazer arranha-céus para bilionários. Eu vou lá para trazer o conhecimento e a grana para o seu projeto e para a nossa biblioteca. Eu vou ser a sua embaixadora na Europa. A ideia era louca, mas era a única que unia os dois mundos. Cássio seria o alicerce, o pé na rua, o coração da rota principal. Júlia seria a visão, a conexão, a bússola para o crescimento sustentável. Você é maluca, Júlia, mas eu topo, Cássio disse, sorrindo. A gente vai ser um casal transcontinental, rodando o mundo, mas com o coração em São Paulo. A decisão de Júlia de ir para Milão, mas com a missão clara de usar sua nova posição para apoiar projetos sociais no Brasil, foi o golpe final para convencer seus pais. O Sr. Vasconcelos, acostumado a ver a filha buscar apenas o lucro, ficou confuso, mas secretamente orgulhoso da ambição e do senso de propósito dela. A senhora Vasconcelos, ao ouvir Júlia falar sobre o impacto social, percebeu que o amor pelo motoboy não era uma rebeldia passageira, mas uma transformação de valores. A verdadeira virada veio quando Cássio, com o blazer novo e a confiança de quem estava prestes a decolar, foi até a casa dos Vasconcelos para se despedir. Senhor Vasconcelos, eu vou cuidar da Júlia de longe. A gente se fala todo dia. E o senhor não precisa se preocupar com a minha capacidade de trabalho. A cooperativa está crescendo. E, se o senhor quiser, eu posso dar uma olhada na logística de entrega de materiais da sua construtora. Eu garanto que consigo reduzir seu custo em 15%, sem estourar o prazo. O senhor Vasconcelos, o empresário pragmático, não conseguiu resistir ao desafio. Ele deu a Cássio uma chance, não por aprovação, mas por interesse no lucro. E Cássio, usando a rede da rota principal, entregou o prometido com eficiência e transparência. O motoboy não conquistou o sogro com dinheiro ou status, mas com competência e a honestidade do trabalho duro. Esse Cássio, o senhor Vasconcelos murmurou para a esposa dias depois, ele tem visão. É uma pena que não tenha diploma. Ele tem a rua, querido, e isso, em São Paulo, vale mais que qualquer diploma. A senhora Vasconcelos respondeu, pela primeira vez defendendo o namorado da filha. Júlia partiu para Milão. A despedida foi no aeroporto de Guarulhos, cheia de lágrimas e promessas. Não se esquece de mim, motoboy, ela disse, abraçando-o. Não se esquece dos buracos da Marginal, arquiteta. É para lá que você vai voltar. Ele respondeu, com um beijo demorado. O primeiro ano foi um teste de resistência. Fuso horário, saudades, a dificuldade de manter a conexão. Mas eles tinham um propósito em comum. Júlia passava as madrugadas em Milão elaborando propostas de financiamento, e Cássio passava os dias em São Paulo gerenciando a rota principal e organizando mutirões para limpar o terreno da futura biblioteca. Júlia, a arquiteta de elite, estava aprendendo a falar a linguagem dos investidores europeus. Cássio, o motoboy, estava aprendendo a ler um balanço financeiro, usando os ensinamentos práticos de Júlia. A cooperativa prosperou. Cássio, agora com Guto como sócio, não só oferecia melhores condições de trabalho, como também se tornou um especialista em logística urbana, prestando serviços para empresas que antes só contratavam grandes transportadoras. E o projeto social, a menina dos olhos de Júlia,
finalmente conseguiu o financiamento. 2 anos se passaram. Júlia voltou para São Paulo. Não permanentemente ainda. Ela havia negociado com o escritório de Milão para ser a diretora de projetos sociais na América Latina. Ela voltava com o prestígio internacional, mas com a missão de construir a biblioteca e expandir a rota principal. O reencontro foi no lugar onde tudo começou, o Café Paulista. Júlia estava sentada na mesma mesa de canto, perto da janela. Ela ainda era elegante, mas agora usava roupas que transitavam entre o formal e o prático. Ela não estava de terno, mas de blazer e calça de sarja, pronta para subir na moto. Ela olhou o relógio. 6:30 da tarde, pontual. O cheiro de café forte era o mesmo. A muvuca do centro era a mesma. A porta se abriu. Um homem entrou. Não era mais o motoboy esbaforido e sujo. Era Cássio. Ele estava com uma jaqueta de couro preta, bem cuidada, sem o colete fluorescente. Ele só usava quando estava trabalhando ativamente nas entregas. Ele carregava um capacete moderno, e embora a calça jeans ainda fosse seu uniforme, ele irradiava uma confiança que vinha do sucesso conquistado. Ele a viu e sorriu. Aquele sorriso aberto, sem malícia, que a desarmou no primeiro dia. Ele caminhou até a mesa. Júlia? Ele perguntou, a voz mais firme, mais madura. Cássio! Ela se levantou e o abraçou com força. O cheiro dele era familiar. Gasolina, couro e o perfume amadeirado. Eles se sentaram, de mãos dadas sobre a mesa de madeira gasta. E aí, arquiteta, como foi a viagem? Puxada, mas consegui fechar o último patrocínio para a biblioteca. O projeto começa mês que vem. E você? A rota principal tá rodando suave? Suave não, a gente tá na correria. Mas agora a gente tem 10 motos novas, plano de saúde pra galera e o Guto tá aprendendo a fazer marketing digital. A gente tá crescendo. Eu disse que você era um empreendedor. Eles pediram o pão de queijo da casa e 2 expressos. Sabe, Cássio, Júlia disse, olhando para ele com ternura. Sabe, Cássio, Júlia disse, olhando para ele com ternura. Eu passei 1 ano na Europa, conhecendo o que há de mais chique e caro no mundo, mas o lugar que eu mais senti falta foi aqui. Essa mesa, esse caos. E você? Eu também senti sua falta, Júlia. Eu olhava para os buracos na rua e sentia falta de te contar onde eles estavam. E você não se arrepende de não ter ido para Milão? Cássio balançou a cabeça. Não, meu lugar é aqui. Meu sonho é aqui. Mas o meu amor pode estar em qualquer lugar, desde que seja com você. Eles se beijaram ali, no meio da muvuca do Café Paulista. Um beijo que celebrava o reencontro de 2 mundos que, contra todas as expectativas, tinham se tornado um só. Um casal que, por um erro de mesa, descobriu que a verdadeira rota principal na vida não é a que te leva para o topo do arranha-céu, mas sim a que te leva para o lado de alguém que te faz rir, mesmo que ele esteja de colete sujo. Porque o amor, meus amigos, não precisa de luxo. Ele precisa de honestidade e um bom pão de queijo para ser completo. E a arquiteta Júlia finalmente tinha encontrado tudo isso na simplicidade do motoboy Cássio. Eles iriam construir a biblioteca, expandir a cooperativa e viver a vida em 2 rodas, no ritmo de São Paulo. E essa era só a primeira curva dessa longa e feliz estrada.